O Senhor chama homens fracos e capacita e se torna forte. E quando Ele chamou alguém que tinha uma fortaleza que era forte, não suportou as tentações e se tornou fraco. Podemos dizer se Sansão. Sansão era considerado o homem mais forte à época. Não suportou, se tornou fraco. Mas nós vamos ver Davi, que era fraco e se tornou uma potência na mão de Deus. Nós vemos José, que estava no calabouço, numa cisterna, foi vendido como escravo e se tornou forte como governador lá no Egito. É assim que Deus faz. Deus, irmãos, Ele tem um prazer em nos abençoar e nos capacitar para vivermos momentos felizes. Temos luta? Não quero falar disso, porque temos. Se você serve a Deus, você tem luta. Se você não serve, você tem. Então, mas na presença do Senhor, como nós temos luta, nós vamos orar. E quando nós oramos, vem o refrigério. Aleluia, o Espírito Santo nos capacita e faz nos passar pelaquela adversidade como se nada houve. Só que nós temos que ficar atento a algo que o Senhor tem para nós. Eu vou falar de mim agora, do meu entender. Alguém fala bem assim: Moisés não entrou na terra prometida porque ele tocou na rocha. Deus falou assim: Moisés, você ajuda homens aí para espiar a terra. Moisés era líder, ele podia ter ido. Ele era líder, ele podia ter ido. O dia que a igreja convidar o pastor Paulo para ir a uma festividade, ele é o primeiro a ir. Ele não pode mandar alguém ir, ele vai, porque ele é o líder. Eu tenho para mim que Moisés deixou de entrar na terra prometida pelo descuido dele. Aí o Senhor Jesus mostra de longe: olha, agora a terra é lá, tá? Você não vai. E às vezes, quando nós temos a oportunidade de ser abençoado, e às vezes passamos essa bênção para alguém. Nós vemos aqui: bem-aventurado é um bem-aventurado, o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, mas a gente não encontrar. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Em Josué capítulo 8, verso 1, nós vamos encontrar aqui Deus. Versículo 1, verso 8. Deus fala para ele: olha, no início da leitura, vamos encontrar que Deus falou com ele: assim você sabe que meu servo Moisés foi morto. Olha como Deus é respeitoso quando Ele quer falar com teus filhos. Mas vai ser assim como eu fui com Moisés, serei contigo nessa caminhada. Mas Deus recomenda Josué algo muito especial: não aparta da tua vida o livro da lei. O que fazia Moisés sentir a presença do Senhor é que ele estava sempre com a tábua da lei na mão dele, que Deus tinha dado. E ele tinha o prazer de sentir a presença de Deus, de ver Deus falar com ele de maneira especial. Irmãos, é o manual de consulta do crente, a Bíblia Sagrada. Temos que orar? Sim. Fazer um sacrifício? Sim. De ler a palavra? Isso está no nosso alcance. Porque da maneira que nós vamos ler, nós vamos acrescentando a nossa fé. Se você não lê, você não tem fé para você suportar os dias difíceis da vida. E o crente, irmão, que ele permanece nisso, nessa situação, ele é uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, cujas folhas não caem. E se cair as folhas de uma árvore, ela é material orgânico,
para fazer crescer. E o que segura uma planta alta e bem robusta são as raízes. Se nós não tivermos raízes, irmãos, infelizmente, muitos vêm e vão ficando para trás, porque não tem aquele firmamento na palavra do Senhor. Esquece, irmão, de orar. Eu posso até orar por você, mas a pessoa mais especial para orar por você é você mesmo. Podemos até colocar a mão na tua cabeça, mas a pessoa mais especial para ungir a tua cabeça é você mesmo. O próprio Jesus nos ensinou: ei, entra no teu quarto, Mateus capítulo 6, e algum verso para baixo, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ei, em secreto, fala com Deus. Se não tiver voz, aleluia, tem lágrima. E se não tiver lágrima, Deus conhece aquilo que você precisa. Eu te garanto que sem resposta você não sai do seu propósito. E tudo que Deus quer para a igreja do Senhor na terra, nesses últimos dias, é abençoar a igreja do Senhor. Eu até digo que a igreja está passando uma das cartas da igreja de Éfeso. Eu conheço tuas obras. Eu sei que você é fiel. Mas houve um tropeço naquela igreja. Esqueceram da palavra. Se distanciaram. Mas o Senhor Jesus faz lembrar: ei, lembra da onde você caiu? Lembra da onde você errou? De paz, de campo. Não tem vergonha de contar para Deus a tua fraqueza. E Jesus faz uma recomendação a essa igreja de Éfeso. Jesus precisava de ver essa igreja, este povo, irmãos, lá na morada celestial. Uma coisa que nós não podemos perder é o temor ao Senhor. Aleluia. Temos que ter temor à palavra do Senhor. Temos que ser prudentes. Eu vi um pastor dizendo bem assim: é melhor você vigiar na abundância do que vigiar depois que acontece. É melhor nós vigiarmos agora, porque tudo está bem, não é assim, querido? Vigiar agora. Porque quando vir a adversidade, ei, aí eu digo que você está forte. Aí eu digo que você vai passar por cima. Tem barreira para nós enfrentarmos? Tem. Mas lembra-se que Jesus é o nosso advogado. E o advogado, ele não perde, ele quer ver o seu cliente, ele quer ver aquele que ele está atendendo com vitória. E Jesus é o nosso advogado. Por mais que as lutas venham, lembra-se que Jesus, ele está conosco. E da estação e tudo que faz prospera. Já viu o crente prosperar? É uma maravilha. Crente, irmãos, fiel a Deus, servo do Senhor, prospera. E tudo que ele faz, há uma mudança de vida. Onde ele chega, tem algo diferente para acontecer. Não é assim? Nós vivemos, irmãos, para sermos vitoriosos. Há anos atrás, eu dizia bem assim, que o povo mais feliz da terra é o povo servir a Deus. E vamos continuar falando. Nós estamos aqui para servir um Deus que tudo pode, que levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que nos trouxe a paz, estamos bem. Ele levou a enfermidade, ele levou tudo.
para fazer de nós um povo revestido, um povo vencedor, um povo que não reclama, um povo que não murmura, mas um povo que agradece a Deus. Mas alguém fala, mas você não sabe o meu problema. Graças a Deus, eu não vou saber mesmo. Mas conta para Deus. Quando você estiver na situação, conta só para Deus. Irmãos, Deus ele é fiel para resolver qualquer situação, mesmo do adverso. Vamos lá. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. O ímpio, vou deixar uma coisa bem clara, o ímpio não é o mundo não, o ímpio está na igreja, porque a Bíblia diz que quem corrige o ímpio recebe a mancha. Às vezes nós cometemos impiedade também. Vamos lá, os 5. Pelo que os ímpios não substituirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Deus tem compromisso com ovelhas. Capítulo 10 de João disse que o bom pastor, Jesus, ele conhece a voz das suas ovelhas, e as suas ovelhas dele é conhecido. Assim somos nós, diante do Senhor, que o Senhor Jesus, irmão, nós devemos ter ouvidos ungidos, para ouvirmos a palavra do Senhor. O Senhor é o bom pastor, e Ele conhece cada um de nós. Porque o Senhor conhece o caminho do justo. É o caminho do justo o Senhor conhece. Nós estamos falando de quem tem compromisso com o Senhor Jesus. A Bíblia disse que os que entram pela porta são ovelha, mas o que pula não é ovelha. Nós temos que trilhar nos caminhos do Senhor. O caminho é apertado? É. A porta é estreita? É. Mas vale a pena passar por ela? Vale. Não tem como passar rodando a mão. Não tem como passar, mas se nós estivermos na fileira, nós vamos passar gradativamente neste caminho que o Senhor Jesus aplanou para a tua igreja. Lá em Jeremias capítulo 17 e o versículo 7 diz assim: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha ficará verde no ano da sequidão, e não a fadigue nem deixa de dar fruto. Isso, irmão, é para provarmos que o Senhor Jesus, aonde você estiver passando uma luta, uma provação, está Deus. Aonde nós estivermos passando uma dificuldade, irmãos, financeira, está Deus. Eu costumo dizer assim: nós vamos orar para comprar, não podemos orar para pagar. Nós vamos sorrir para comprar e vamos ser alegres para pagar. Não é assim? É uma coisa e outra, irmão, para que Deus venha nos abençoar, porque senão fica meio desigual. Como é que fica? Bem-aventurado o varão que no ano segundo os conselhos dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores. Então nós somos diferentes para viver, para fazer a diferença de um mundo corrupto, cheio de engano. É a igreja triunfante do Senhor. É a igreja que vai ser chamada por nome. O hino que minha esposa cantou: vamos mudar de endereço.
Vamos sair daqui com um novo nome. É o que vencer, dar-te a coroa da vida e tenha direito de comer do fruto que está no céu. E participarmos da ceia, da grande ceia do Senhor. Aleluia. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Vamos estar preparados? Melhor coisa, estar preparado. Nós estamos aqui preparando para ouvir do Senhor, vinde bendito, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. É para mim, é para o jovem, é para aqueles que servem ao Senhor. É melhor nos obedecer do que sacrificar. É melhor sendo fiel ao Senhor do que ser infiel e depois querer justificar com Deus aquilo. Deus conhece. O filho obediente sempre vai ser próspero. Então nós somos filhos para andar na prosperidade com o Senhor. Bens materiais? Pode ser, mas a nossa felicidade não é bens materiais. Nossa felicidade é o céu. E aqui temos que temos. Você trabalha, é honesto, diga amém, glória a Deus. É bom, é agradável, não é pecado. Você possui as coisas, você tem as coisas boas, não é pecado de maneira nenhuma. Sempre fala em casa, não é pecado. Você possui coisas boas. Não é pecado você andar bem vestido. Não é pecado você andar bem, não é pecado. É pecado você murmurar. É pecado você desobedecer. Mas obedecer a Deus é muito bom. Eu lembro que quando Deus... Vamos lá, voltar mais bem um pouquinho atrás. Quando Deus fez o primeiro casal, colocou no jardim. Olha só. Deus não fez o homem, não colocou de qualquer jeito. Deus preparou tudo, colocou o homem no jardim. Então Deus não fez o ser humano para sofrer. Fez não, irmão. Agora, a nossa desobediência leva a consequência. Mas o propósito de Deus, no jardim alguém sofre? Responde aí. Alguém que está no jardim está sofrendo? Seja sincero. No jardim, você está no jardim, ué. Adão estava muito bem, obrigado, no jardim, ele é no jardim. E quando eles obedeceram a Deus, eles estavam no jardim. Quantos que deixam o jardim de Deus e desobedece e vai para o mundo? Custe o que custar, irmão. Se a Bíblia diz, se o mundo te aborrece, você vai largar Deus? Se o mundo te aborrece, larga o mundo e continua com o Mestre Jesus. Às vezes nós ouvimos bem assim, ó. Bom, aí eu reuni lá com o pastor Paulo, saí lá porque os irmãos não têm amor. Ei, deixa eu te falar aqui. Se você tivesse amor, você ficava. Se você tivesse amor, você ficava. Porque quem te chamou tem amor. João 3,16. Que Jesus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que você sai por falta de amor? Se Jesus te amou. Eu já tenho uns diazinhos que eu estou no Evangelho. Se nós formos olhar isso, acho que nem vivo mais eu estava. Eu mais com a minha esposa. Bom, mas eu aceitei a Jesus. Aceitamos Cristo. Somos bonzinhos? Não, não sou bom não. Já avisar logo. Tem minhas falhas. Mas quando nós estamos assim, nós estamos para Jesus. Jesus disse para você, olha, antes que esse mundo te aborreceu, antes que esse mundo te aborreceu primeiro. Jesus falou, olha, foi assim, Jesus falou. Lembra que Jesus falou, o dia que esse mundo te aborreceu, ele aborreceu Jesus. Levou Jesus para o madeiro, sofreu Jesus, bateu Jesus, escarneceu de Jesus. E Pilato disse, olha Jesus, eu tenho o poder para te matar, para te fazer. Jesus disse, ainda não. Você só faz isso porque meu pai te autorizou. O poder ainda estava com Deus. Aí Pilato volta assim, eu vou te matar, te crucificar. Jesus responde duas palavras para Pilato.
A segunda foi essa: quem me entregou para você, maior pecado tem. Então lembra disso. Se o Senhor te chamou, te acolheu, vive o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Fica tranquilo. E não precisa você orar pelos seus adversários. Lembra-se que Jesus disse, um dia Deus levou o povo lá no Jordão, no Mar Vermelho. Faraó vinha atrás com a ganância para acabar com todos. Na frente tinha o Mar Vermelho. E aí? Para Deus? Deus assim: olha para os teus inimigos. A última vez que vocês estão vendo, o mar ainda estava fechado ainda. E Faraó estava vindo furioso, o inimigo estava vindo furioso. Deus assim: Moisés, vira o povo para olhar para os seus inimigos. A última vez que vocês estão vendo ele, vocês vão ver ele na água do Mar Vermelho. E a Bíblia diz que os sopros das narinas de Deus coalharam a água do Mar Vermelho. Fizeram um paredão. E o povo de Deus passaram calmamente, aleluia. Passaram calmamente, aleluia. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, aleluia. Não reclame disso, fala para Deus. Se é impossível, Deus gosta de coisa impossível. Se é fácil, você vê paz. A porta da minha casa, o meu portão, eu posso abrir, porque eu tenho o controle, tem ela. Não é assim? Mas se for impossível, aí eu deixo para Deus. Mas se for possível, eu faço. Passaram-se o povo naquele Mar Vermelho. E quando passou, segundo os historiadores, diz que tinha 2.000 pessoas passando, saíram do Egito para atravessar o Jordão, para atravessar o Mar Vermelho. E foram. Quando terminou, todos eles, que o exército de Faraó estava no meio, abriu-se as comportas, fecharam tudo e ali ficaram. Não quero questionar, porque o que Deus faz, Deus tem compromisso com os justos. Deus tem compromisso com os justos, com os filhos dele. E se você quiser nessa noite fazer parte do aprisco de Deus, você quiser fazer parte dessa família vencedora, é a oportunidade nessa noite para você reconciliar-se com Cristo. Não deixe passar a oportunidade para você conhecer o melhor de Deus na sua vida. Moisés deixou de ver a terra prometida pelo descuido dele. E quando ele quis ver, Deus só falou assim: está lá, agora você vê daqui. Então que o Senhor Jesus nos abençoe, nos guarde. Quero agradecer ricamente a oportunidade e quero pedir aos irmãos